Eu nasci em Laredo, Texas, que é cidade vizinha de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Eu fui criada no interior do Texas, por uma mãe mexicana e um pai paquistanês, numa cidade no interior do Texas, perto de Dallas, é cheia de gente. Não dá para dizer sobre todo o Texas, porque o sul do Texas tem forte população, grande população de descendência mexicana, por causa da geografia. E na cidade de Red Oak, eu lembro que a gente logo se mudou e eu logo tinha que começar kindergarten, jardim de infância. E lá é obrigatório fazer. E eu mal sabia inglês, eu só sabia falar espanhol, não sabia ler ainda. A primeira percepção que eu já senti, além da língua, era o tom da minha pele e meu cabelo de ser escuro. E eu já me senti muito escura. Eu lembro nitidamente essa sensação de me sentir escura. E logo sendo escura, eu era suja. E todo mundo com olhos claros, pele clara, cabelo claro. E eu fiquei, cara, por que eu não nasci assim, gente? Essas pessoas ali, e elas... Por serem assim, elas já tinham outro jeito, outra essência, outra energia que eu não tinha também. Porque eu era escura, logo suja, não sabia falar inglês ainda. E, claro, esse já é todas as sensações de estranhamento que eu tinha. E o que é estranhamento deles, né? Eu não sabia naquela época, eu fiquei sabendo bem anos depois, que quando a gente recém se mudou para o meu bairro, naquela cidade, tava bem forte as guerras no Irã, nos anos 90. É que eu digo Irã porque teve já ligações logo que a gente mudou, anônimos, perguntando para meu pai se a gente era do Irã, né? Mas sim, tinha os dois, Irã e Irã. Mas naquela época eu acho que era mais focado no Irã porque eles perguntaram se a gente era do Irã, né? Mas naquela época tinha, quando não era um, era o outro e oscilava. E era uma ligação anônima. Meu pai, ele não é de ficar deitado, ele já é agressivo. Ele, qual é que é? Por que tu quer saber? O que te interessa? Qual é teu nome? Eu nem sei teu nome, né? Então foi assim. Você sempre teve essas coisinhas assim durante a minha vida. E na escola, não sabendo o idioma, eu acho que de certa forma a professora, eu acho que a professora e os diretores, eles implicavam comigo e com meus pais. Eu sei, mesma coisa, eu descobri anos depois, que quando eles estavam me matriculando, eles têm um programa de alimentação, né, da refeição da escola. E eles têm um programa que eles subsidiam isso para quem não tem condições, né? Aí fica bem mais barato. Já é barato, era R$1,25. Mas aí, para quem não tem condições, fica tipo 25 centavos. Quando eles me matricularam, eles já perguntaram para meu pai: tá, e daí aqui tem o formulário para tu preencher para conseguir o subsídio. Daí meu pai se ofendeu. Disse, por que tu tá dando isso para nós? A gente não pediu. A gente consegue pagar o almoço da minha filha. Não, mas que a gente, né, achou que talvez tu ia... Não, mas por que tu achou isso? E sempre foi assim, por que tu achou isso? E realmente, meu pai era engenheiro, ele era funcionário federal. Meu pai não precisava, né? Meu pai, por mais que na real, isso partiu de um preconceito que quem é mexicano, descendência mexicana, é pobre. É um day laborer, uma pessoa que trabalha, é um trabalhador, trabalha com as mãos, trabalha fazendo obra. Então ele achou que meu pai era isso. E meu pai não é, ele é funcionário federal, assim, era uma coisa assim que eu percebo que na minha cidade, meu pai ele pertencia a um classe de trabalhador que não se tinha na minha cidade. A minha cidade realmente era uma, por mais que era branquela, quem que foi que falou isso? Foi o Noam Chomsky que até falou que o que no resto do mundo é a classe trabalhadora, nos Estados Unidos ficou com o termo da classe média. Mas a classe média nos Estados Unidos é classe trabalhadora. E meu pai não era trabalhador, ele era já white collar, já era de ficar no escritório. E na minha cidade não tinha muitos trabalhadores, pais que eram trabalhadores assim. Eles eram pessoas, caminhoneiros, padeiros,
né, trabalharam com esse tipo de coisa. E daí logo a gente vai lá e pela tom da nossa pele, pelo nome, pelo idioma, a gente que precisava de um subsídio de almoço, né, e não era, sabe. Eu tinha 21 anos quando vim para o Brasil e eu estava estudando. Eu estava fazendo 2 cursos na universidade onde eu estava estudando. Eu fiz estudos étnicos, com foco, na real, é Mexican American Studies, que seria um estudo sobre os mexicanos, as pessoas com descendência mexicana e estudando eles quanto um grupo étnico dentro dos Estados Unidos. Que é um curso que vem de uma como posso dizer? É uma herança dos movimentos movimento civil, né, os direitos civis, nos anos 60. Daí essas pessoas que participavam desses movimentos, elas estavam inseridas nas universidades e graças a essas pessoas elas criaram esses cursos de estudos étnicos. Então tem vários, tem African American Studies, tem Mexican American Studies, tem Asian American Studies, e aí o intuito desses tipos de cursos é estudar esses povos, esses grupos étnicos dentro dos Estados Unidos e analisar essas relações com um olhar de fora. De uma pessoa que é de fora, mas está dentro, mas mesmo estando dentro inserida na cultura americana, nunca vai ser um cidadão americano. Ele é cidadão de segunda classe, né? Esse foi um curso que eu fiz. Aí outro curso que eu fiz era estudos latino-americanos. Como a minha mãe é mexicana, eu sempre tinha uma afinidade com a América Latina. Eu nasci bem na fronteira lá do Texas, mas eu morei até uns 4 anos do lado mexicano, na casa da minha avó. E então essa sensação de pertencimento ao México sempre foi muito forte em mim. Tanto que durante todos os anos nos Estados Unidos, eu sempre me senti muito um peixe fora de água, assim. Daí quando vinha a época da gente vir pro México e curtir um tempo com a família, me senti muito bem. Então, quando eu fui para a faculdade, eu queria estudar estudos latino-americanos para ter um conhecimento melhor sobre a América Latina, que eu não tinha. Eu tinha mais um contexto familiar, mas um olhar sobre o social, o político, o econômico, eu não tinha e eu queria muito isso. E aí, na faculdade, para estudar estudos latino-americanos, eles exigem uma área de concentração. E não era qualquer área de concentração, era bem específico. Daí naquela época que eu estava decidindo que curso eu queria fazer, eu tava assim, eu tenho que escolher um ou outro. Daí eu tava namorando naquela época e o meu namorado naquela época disse: por que não faz as 2 coisas? E eu, cara, é muita coisa pra fazer em 4 anos. Disse, tu não consegue? Aí eu fiquei de cara, assim, eu consigo. Aí eu escolhi os 2. Eu escolhi os 2 cursos. Aí nisso eu liguei pra mulher lá, a orientadora do curso, e eu disse, eu quero fazer estudos latino-americanos. Ela, não, tem que fazer com uma área de concentração. E eu, então, eu quero, sei lá. Eu fiquei pensando, eu faço física. Então, não, tem que ser dessa lista. Tá, me dá a lista aí, então. Tem comunicação, tem letras, tem português. Eu disse, então eu vou fazer português, porque eu não sei português, eu sei falar espanhol, não sei português. Então, vou aproveitar isso. E eu resolvi fazer português porque quando eu tinha 13 anos, a minha mãe, ela era viciada no... Como é o nome dessa novela? O Clone. Quando eu decidi fazer estudos latino-americanos com foco em português, depois de um tempo, de 2 anos de estudar português, eu resolvi que eu queria fazer um intercâmbio no último ano da faculdade. E eu escolhi Brasil, porque eu queria ser fluente em português.
Uma coisa é estudar em português e outra coisa é se inserir na cultura e assimilar. Agora eu gosto da palavra somatizar. Somatizar a língua e logo a cultura. Aí, a princípio, eu queria ir para Bahia, Salvador, porque eu estudava estudos culturais, né? Então, meus estudos em ciências sociais é mais puxado para o lado cultural. E aí eu conversei com a mulher que na faculdade tinha uma mulher que era tipo embaixadora do setor de programa de intercâmbio e ela era representante do Brasil. Aí eu fui conversar com ela o que eu queria da vida e aí eu disse para ela, eu sei que como eu estou interessada em antropologia, eu quero ir para Salvador. Daí ela foi me perguntando várias coisas sobre a carreira que eu esperava, né? Aí eu disse, eu quero trabalhar com direitos humanos, quero ser advogada. Me interessa muito as relações internacionais, né? Idiomas, né? Essas coisas. Aí ela, bom, é que na real, o melhor lugar no Brasil seria Porto Alegre. Porque naquela época, em 2007, estava muito forte essa energia do Fórum Social Mundial. Eu acabei optando por Porto Alegre e aí o programa em Porto Alegre era com a URGS. Então, a partir dessa decisão, eu encaminhei tudo assim para estudar na URGS, aqui em Porto Alegre. Então, eu resolvi dar aulas de inglês particulares. Eu fiz isso de 2008, com mais frequência de 2010 até 2017. E sempre vivi apertada, sempre com falta de dinheiro, sempre com condições assim vulneráveis, não precárias, né? Eu moro no centro de Esteio, eu moro num apartamento, moro sozinha, um apartamento bom até já há 5 anos, mas eu passei perrengue, nunca posso descansar, tem que sempre garantir o financeiro, sabe? E em 2017 eu cansei dessa correria toda, porque eu ia para as pessoas na casa delas, nos escritórios delas, e elas não estando dispostas a pagar o valor que deveria me pagar, né? As pessoas gostam de ter o melhor de tudo, mas não querem pagar, sabe? Então eu parei de dar aula porque já não dava mais. Meu psicológico já não estava aguentando mais as pessoas, os desejos delas. Eu não estava aguentando mais ver essas pessoas querendo aula de inglês e viajando o mundo lá fora e eu aqui passando perrengue. E essa pessoa tendo dinheiro para viajar o mundo lá fora e reclamando de me pagar R$200 por mês, sabe? Então eu parei. Eu hoje não quero nem cogitar de dar aula, não vou voltar a dar aula de inglês, nem de espanhol, nem aula de nenhum idioma, nunca mais. Então agora eu trabalho com tradução, eu sou tradutora freelancer para ganhar meu dinheiro. Eu não gosto também, mas eu prefiro muito mais ficar em casa, trabalhar meus pijamas, sem ter que correr de cima para baixo de Porto Alegre, pegar não sei quantos ônibus e aguentar a cara feia das pessoas e as atitudes feias delas. Eu prefiro trabalhar na solidão da minha casa com as minhas 2 gatas e eventuais e-mails com solicitações. E receber, gente, porque agora eu consigo receber e viver bem, assim, sem perrengue. Demorou, gente, 10 anos. Mas, claro, isso não é só isso que eu faço. Para me satisfazer espiritualmente e para fazer valer a minha vida, eu danço, eu estudo dança contemporânea desde 2013. E eu já acabei na dança justamente por essa coisa que eu falei. Eu descobri Persépolis. Aí eu resolvi que eu vou trabalhar com cinema e animação. Aí eu estudei cursos de desenho, eu fiz cursos de desenho. Aí nisso eu reparei que eu não tinha disciplina de desenhar em casa. Eu adoro desenhar, mas só se fosse uma tarefa que o professor mandou. Mas assim, a disciplina de desenhar e criar uma história não tinha. Então nisso eu resolvi, eu vou estudar teatro. Aí eu fiz
os cursos e oficinas de teatro que tem aqui e me irritei porque elas são muito, vamos segurar as mãos e escorrer cirandeira e, ai, gente, não tenho 5 anos. Aí nisso eu descobri a dança. Eu entrei no grupo experimental de dança em 2013, que é uma formação, naquela época era gratuita, oferecida pela Centro Municipal de Dança. Agora não é mais gratuita, mas ainda é bem acessível o valor. Mas era 1 ano de danças, de aula de dança todos os dias, de segunda a sexta. E aquilo que eu achando que ia ser atriz, não virei atriz, eu virei bailarina. Eu gostava do Brasil, entendeu? Quando eu estou olhando o Brasil na televisão, entendeu? E eu sempre falava com minha família, com meu pai, eu disse pra ele, um dia eu queria conhecer o Brasil, entendeu? E eu consegui um visto e eu decidi vir aqui, entendeu? Eu consegui um visto e eu ficava em Manaus, Amazônia, eu ficava 3 meses, porque lá era mais fácil para conseguir documentos. E depois meu primo já estava aqui e eu venho para morar com eles. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia nem falar nem oi, entendeu? E quando as pessoas estão falando, e eu prestei atenção, entendeu? E até agora eu consegui falar algumas coisas, mas agora eu tô no caminho ainda, entendeu? Eu queria falar mais. Eu conheci ela no Facebook, entendeu? E eu vi uma foto dela com a bandeira do Haiti. E aí eu disse, eu não sabia se era uma brasileira, entendeu? E eu entrei em contato com ela e a gente se conheceu e eu acho que ela é uma pessoa muito legal e ela é uma pessoa muito importante para nós também, principalmente os haitianos, entendeu? E conversando com uma pessoa num shopping aqui da Zona Norte de Porto Alegre, com uma haitiana, foi aí que eu comecei a buscar trabalho, que ela me falou do marido que precisava de emprego. E aconteceu de eu conseguir emprego para ele. E ele comentou com alguém que existia uma brasileira que estava empenhada em ajudar dessa maneira. E acabou que um foi falando para o outro e quando eu vi eu estava no meio da comunidade. Porque eles começaram a me chamar para aniversários, para a igreja mesmo. Eu sou amiga de casal de pastores haitianos e se espalhou a notícia de que eu estava há tantos anos em Porto Alegre e que conhecia tanta gente e que poderia comentar incansavelmente com todas as pessoas o quanto os imigrantes precisariam de trabalho. Esse amor pelo Haiti foi crescendo de uma maneira que eu realmente não sei explicar. É só Deus mesmo que pode fazer isso. Mas eu trato todos os haitianos como eu gostaria de ser tratada quando eu estiver lá, porque eu vou estar lá em breve. É prioridade para mim. Faça o bem e não olhe a quem. E casualmente o meu coração pendeu para esse lado, assim.
2010, 12 de dezembro, 12 de janeiro. Eu tava jogando futebol com meus amigos. E daí, quando acontece isso, tinha até a começar a tremer, entendeu? E gente começar a cair no chão, e a gente só gritar: Jesus, 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 entendeu? Mas foi um pior momento. Depois dessa data, e a vida começa a ficar difícil, entendeu? Não era meu sonho para sair lá no meu país, para vir ficar num outro país, entendeu? Mas Tem uma coisa muito foda, muito difícil de ser um imigrante, é que como todo mundo trabalha, os adultos, né, tu sente muito fragilizada e vulnerável quando tu não tem trabalho. Tu precisa de um trabalho. As pessoas te definem pelo trabalho. O que tu faz? As pessoas já acham que aquilo que tu faz é aquilo que tu é. E daí quando tu não tem um trabalho, tu não é nada. Tu é um estrangeiro coitadinho e as pessoas... vou fazer as coisas... E uma coisa que eu odiava, as pessoas... eu vou fazer as coisas pra te ajudar, mas as pessoas nunca me ajudavam. Quantas outras pessoas não estão conseguindo ajuda e não estão conseguindo... as pessoas nem enxergam elas. A gente vê elas na rua, mas a gente vê onde elas vão depois, onde elas estão, as casas delas. Às vezes vejo as mesmas pessoas pegarem o trem e elas descem lá na Matias Velho, em Canoas, em lugares que estrangeiros, vamos supor, da França, do Portugal, dos Estados Unidos, da Austrália, eles não vão morar em Canoas, ou em São Leopoldo, ou em Sapucaia. Mas, casualmente, os imigrantes que vêm de países do Oriente ou da África, elas moram na periferia, sabe? E essas coisas me irritam profundamente, porque é uma maneira de dizer: mas a gente se importa. Mas não é para mascarar tudo isso. Porque eu vivi isso, eu vivi com muita raiva durante anos, porque as pessoas assim, mas eu não entendo como é que tu não consegue isso. Gente, porque tu é brasileiro, tu nascendo no teu lugar, as leis já garantem o mínimo, mas estrangeiro em qualquer lugar não é garantido nada. Ou nações, o conceito de nação, o conceito de país já é um conceito xenofóbico. Porque já parte que tem essas pessoas e tem os de fora. Então, já começa aí. Então, justamente por isso, o que acontece? A gente tem que tirar de nós uma energia a mais para fazer essa coisa a mais e achar uma maneira de ganhar dinheiro. E nunca é satisfatório porque não é carreira, né? É só para tu ganhar dinheiro. Essas pessoas vendem coisas. Mas não é porque elas têm um interesse no fone de ouvido e conhecem a tecnologia do fone de ouvido. Não, eles estão vendendo coisas porque é a única maneira para eles poderem comer uma coisa no final do dia, para pagar o aluguel. Não é nada satisfatório. Eu tenho muitos conhecidos que trabalham na coleta do lixo e alguns têm nível superior. E eles estão satisfeitos porque eles têm encontrado um salário tão desproporcional à sua necessidade, né, que esse trabalho na coleta tem apresentado uma melhor remuneração. E alguns deles têm nível superior. Assim como os brasileiros vão para fora e também, né, se sujeitam a atividades para sobrevivência inicialmente, às vezes, né, para sobrevivência que não são da sua área, aqui também, né, eles chegam com essa formação
Alguns conseguem cargos técnicos, mas muitos, sim, eles estão em subempregos, né, não trabalhando na sua área. No caso dos haitianos, eles têm um peso maior ainda, que é o racismo, né, que é forte aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Então as pessoas ainda olham com esse preconceito. Eles têm uma língua mais difícil, né, mais diferente da nossa, né? Então eles enfrentam mais dificuldades ainda do que os venezuelanos, né? Eu queria vir aqui como visitante, mas eu não queria vir aqui como imigrante, entendeu? Porque a vida de imigrante é uma luta que é muito difícil, entendeu? Guardadas as devidas proporções, eu sou uma intolerante. Intolerante quando eu... porque nós estamos falando aqui de intolerância religiosa, intolerância de raça, né, de preconceito de toda a natureza. Mas eu não posso me excluir desse grupo, porque eu sou uma intolerante no que se refere a escutar brasileiros se queixando, falando mal do seu país, porque é inevitável a comparação, e o brasileiro não sabe como vive bem e como é feliz. E então, assim, eu não tenho nem um pouco de paciência com o brasileiro que se queixa da sua realidade dentro do Brasil, né? Talvez se estivesse fora, passando por outro tipo de circunstância, seria justificável. Mas dentro do Brasil, nós sempre temos uma solução. O Brasil é um país rico, então, e no que se refere, por exemplo, a esses imigrantes haitianos, africanos, eu tenho medo de arrumar alguma confusão, porque poderia custar a minha vida, porque eu brigo da maneira que tiver que brigar. Porque eu não consigo suportar racismo, indiferença, a xenofobia velada ou escancarada. E é ser humano, entendeu? Para mim independe de raça, de cor, de nacionalidade. Eu amo o ser humano. Quando eu cheguei aqui, eu não sei se era a bem-vinda que eu estava esperando, porque eu já tinha uma noção ou um preconceito, no sentido que, como no México eu me senti sempre bem acolhida, eu achei que aqui seria a mesma coisa. Porque tem-se o preconceito que os latinos são acolhedores. Sim, alguns são, outros não. Só que nem todo mundo, né? Tu não pode esperar que todo mundo seja acolhedor, assim como não pode esperar que todo mundo seja rançoso, né? Ranzinza. Aí, aqui eu deparei que a cultura é mais fria. As pessoas gostam de dizer, os americanos são frios. Não, mas aqui no Texas tem uma coisa que a gente chama, nos Estados Unidos, chama Southern Hospitality. Que a gente é super gentil, comparado às pessoas do Norte, a gente é super gentil. A gente abre a porta pra você, mesmo não se conhecendo você, a gente sorri pra você na rua. Eu vejo, era super comum, tu vê alguém, se você se encontrar, se os olhares se encontrarem, tu dava um sorriso. Tu vê ou tu percebe que tem alguém vindo atrás de ti, tu vai passar por uma porta, tu segura a porta, coisas assim. Aqui não se tem isso de jeito nenhum. Tu olha pra alguém, a pessoa finge que não te viu. Sabe? Já desvia o olhar. Claro que já teve momentos que eu posso ver e sorrir, mas é muito raro. Então, para mim, a frieza das pessoas me incomodou bastante. Não demorou muito, 1, 2 semanas, não demorou muito até eu perceber que as pessoas aqui não são tão abertas a pessoas novas. Eu tenho permanência temporária, que eu consegui em 2011 e vence ano que vem. Tô meio... esse ano eu já projetei que eu tenho que decidir o que vai ser.
Eu sou geminiana e logo sou indecisa. Eu não decidi ainda e todos os dias eu me pergunto o que eu vou fazer e eu oscilo entre ficar ou ir embora. E ir embora, não quero ir para os Estados Unidos. Porque como eu falei, eu sempre senti como um peixe fora de água. E quando eu vou lá visitar, eu sinto cada vez mais isso. É uma cultura que tem, como qualquer outra cultura, tem seus traços positivos e tem seus lados negativos. Mas para mim ainda tem mais negativo que positivo. Eu ainda não me sinto confortável estando lá. Eu acho que as pessoas lá poderiam ser mais abertas. Elas poderiam ser mais abertas. Já assim, queria voltar para minha terra, entendeu? Mas eu não sei quando ainda, e também eu não sei até quanto tempo que eu vou ficar aqui no Brasil. Mas meu sonho é para voltar a morar lá e para morrer também. Acho que a gente, sem fronteiras, né? Eu acho que a gente não pode ser, não posso ser ingênua de dizer que vou viver para ver isso, né? Mas eu gostaria, eu acho que é um pouco de utopia. É um mundo, acho que sem fronteiras é um mundo que eu gostaria. De viver um mundo fraterno onde a gente se olhasse, né, como seres humanos e não com estereótipos, conceitos, rótulos, né, como se venezuelanos, haitianos e brasileiros fossem pessoas totalmente diferentes. Mas quanto mais eu conheço pessoas de nacionalidade diferente, mais eu vejo o quanto nós somos iguais, né.